aí chamando você. Então sejam todos bem-vindos ao hashtag Papo Reto de hoje, o número 8 na nossa sequência. Toda semana, quarta-feira, ao meio-dia, estamos por aqui. E hoje vamos conversar com esse menino aqui, ó, o grande Léo. Salve, meu querido, tudo bom contigo? Tudo bem, Fábio? Como está? Beleza? Eu me lembro muito bem a primeira vez que nós sentamos para tomar um café, que tu me chamou ali para tomar um café. Faz tempo? Faz tempo. Eu não lembro quem foi a indicação, sinceramente não lembro. Não sei se você lembra. Eu acho que foi o Júlio. O Júlio Filipeto. O Filipeto, exatamente. Filipeto, tem razão. E nós sentamos, tomamos um café e tu me abriu ali o coração da tua situação naquele momento, como empreendedor que já vinha na labuta, que já vinha ali naquele trabalho pesado que todo empreendedor tem de manter a sua empresa viva. E me chamou a atenção, pessoal, porque o Léo é uma pessoa extremamente inteligente, um cara muito capaz. Ele alia essa parte de gestão com essa parte de comportamento e tem um viés comercial muito bacana. E eu joguei como tema como achar saída quando a gente não tem saída, porque foi esse o maior contato que eu tive com o Léo. Então, Léo, conta um pouquinho, né, quem é o Léo Costa, o Léo de Oliveira Costa, e traz para a gente um pouco da tua história. E eu vou cuidando do tempo aqui, porque passa muito rápido. Sim. Mas daí, como é que nasce a história? Eu te conheci na Vidraçaria Lagoa, onde eu te conheci. Chegou num momento para mim muito conturbado, né, Fábio? Aquela época lá de empresa, de vidraçaria, eu estava numa situação bem difícil mesmo à época. Mas a minha história profissional ela vem muito antes. Eu comecei a trabalhar muito cedo aí em banco, né? Eu fui menor aprendiz do Banco do Brasil lá com 14 anos, há muito tempo atrás, né? Já estou com 40 e tantos. E a minha carreira profissional seguiu um pouco por aí também. Eu empreendi muito novo. Meu pai, ele se aposentou e aí teve a ideia de montar uma empresa, na verdade uma loja de materiais de construção, isso lá em Floripa, na Lagoa da Conceição, e me convidou para trabalhar com ele à época, e eu já tinha 19, 20 anos mais ou menos, estava na faculdade nessa época também, e aí começou a minha veia empreendedora, né? Eu acho que eu sempre gostei muito de me virar, assim, de conseguir a minha própria grana, de ir atrás dos meus objetivos. Eu sempre tive esse viés muito forte comigo. E isso hoje eu entendo que é essa veia empreendedora, né? De querer fazer acontecer, de querer ir para frente e me movimentar as pessoas ao meu redor. Eu acho que eu tenho esse perfil muito forte. E aí a gente ficou lá por 6 anos nessa empresa, nessa loja de material de construção. Ela hoje ainda está viva, né? Meus primos, que eram sócios à época, tocam lá com um tio meu. É uma empresa muito consolidada, muito legal. E foi uma história profissional muito interessante também nessa época. Tive uma história muito boa. A gente encerrou o processo por questões familiares, mas somos todos amigos. Foi uma experiência muito incrível, né, profissionalmente. Eu já cuidava nessa época de uma área comercial também, assim, gostava de lidar muito com o público, em balcão, em linha de frente. E eu acho isso super interessante, é o que eu realmente gosto de fazer, né? Uhum. Que idade que tu tinha, Léo? Cara, eu entrei na faculdade com 18, 19, eu acho que essa loja entrou aí, 19, 20 anos mais ou menos. Mais ou menos por aí. E aí eu já virei meio que dono de um negócio nessa época, né? O meu pai me colocou como sócio lá. Meu irmão também trabalhava, tinha um outro tio, tinham primos também que eram envolvidos no processo. Tínhamos uma família grande ali construindo um negócio do zero. Foi bem puxado a época, assim. Eu lembro de carregar caminhão de tijolo, de telha, fazer entrega de material. E também essa parte de comercial, né? Contato com gente, com público. Isso me fascinava muito, assim. Sempre gostei muito disso, né? Sim. E aí depois a vida foi dando outros caminhos. Eu tentei uma época, logo depois da loja, trabalhar como corretor de imóveis por um tempo. Não deu muito certo, não. Foi interessante essa época. Não deu muito certo, não. Era um mercado nato, como é que não deu certo? Então, cara, eu acho que eu entrei do jeito errado, no caminho errado. Não sei muito bem o que deu errado ali, não. Mas não deu muito certo essa época. E deixa eu voltar aqui. E aí, cara, depois de lá, eu comecei a trabalhar como gerente comercial numa empresa de cartões pré-pagos. Era um amigo meu em comum, que na verdade era amigo da minha irmã e que me contatou essa época. E eu topei na hora, né? E comecei a viajar o estado de Santa Catarina, atender muitas empresas. Na verdade, eram escolas particulares, grupos de escolas e tal. E aí a coisa começou a funcionar melhor, assim. Eu realmente... Essa veia comercial começou a funcionar bem.
eu já tinha equipe de vendas trabalhando também comigo, e aí isso foi super interessante à época, assim. Mas ainda eu sentia que estava bom, mas não estava ótimo, né? Eu era empregado de alguém, trabalhava para alguém, e sempre tive esse sonho, esse objetivo de ter o meu negócio, né? Trabalhar para mim, assim. Bom, logo depois dessa sequência, acho que eu fiquei mais ou menos um ano nessa empresa, abrimos mercado aí no estado de Santa Catarina, e eu fui convidado por um outro amigo. Esse primeiro amigo eu vou falar o nome dele, é Leonardo Fará, que hoje é um grande amigo meu. E aí, estando nessa empresa aí de cartões, eu fui convidado por um outro amigo muito grande que eu tenho, que chama Leandro José João, o JJ. A gente fez faculdade juntos, e essa época ele já trabalhava na Unimed de Florianópolis, e surgiu uma oportunidade para trabalhar lá na Unimed. Isso foi em 2000 e... Cara, eu não lembro mais, faz tempo também. E aí eu comecei a trabalhar numa área lá, surgiu uma vaga para supervisor de uma área de serviços de apoio lá na Unimed de Floripa. E foi muito interessante. Ali começou a minha carreira assim, de executivo. Foi uma experiência, cara, incrível, também incrível, de uma empresa já de um porte muito interessante, né? A Unimed, hoje no Brasil inteiro, é uma empresa muito grande. E 10 meses trabalhando como supervisor, eu assumi uma vaga de gerente administrativo lá na Unimed. E aí sim, o tamanho da bronca foi muito grande, tinha uma equipe enorme que eu trabalhava, considerando aí contratados pela empresa e terceiros aí próximo de 100 pessoas sob a minha coordenação. Foi uma experiência muito rica, muito aprendizado aí de gestão de pessoas, de inovação, gestão de tudo, cara, contratos, compras. Cara, tinha uma galera muito grande que eu coordenava, equipe de terceirizados, de vigilância, limpeza, manutenção, gerenciava obras, né, projetos de obras. A Unimed, nessa época, estava começando com seus serviços próprios, né, criar as centrais de atendimento, e aí a Unimed começou a se profissionalizar nesse sentido de prestar serviço também, né, foi onde saíram aqueles centros de saúde e tal. Participei muito à frente nesse projeto aí. E aí, 5 anos trabalhando lá, a vida seguiu outro rumo, assim, né? Eu e a Grazi, a gente estava esperando um filho há bastante tempo. Ele chegou, felizmente ele chegou. Sim. E a vida deu uma reviravolta grande. E tá aí te assistindo, né? Tá aqui me assistindo hoje. Que Engraçado, maravilha. né? Graças a Deus. E nessa época, eu e a Grazi, a gente já estava com um projeto paralelo de ter um negócio próprio. E aí onde surgiu essa empresa de esquadrias, essa vidraçaria aí. A Grazi estava há 1 mês iniciando esse projeto dessa vidraçaria. Era uma vidraçaria familiar lá e tal, e que a Grazi entrou de cabeça para assumir esse projeto. A gente comprou essa vidraçaria de um parente da Grazi, de uma madrinha dela. O meu sogro trabalhava lá nessa época também. E a gente estava há 1 mês nesse projeto de ter um negócio próprio, e surgiu essa história do Gabriel, né? Meu filho, que chegou, assim, repentinamente. E aí a Grazi simplesmente me disse assim, assume a empresa aí, porque o meu filho eu vou assumir daqui. Então chegaram 2 presentes pra gente, né? Um filho e uma empresa. Muito doido isso. E aí eu pedi as contas do trabalho lá, a gente fez um acerto lá na Unimed, foi muito legal. E eu assumi de vez essa empresa, essa vidraçaria, chamava Vidraçaria Lagoa. Ela já existia há bastante tempo aí lá na região, dos parentes da Grazi que trabalhavam nela. E a gente eu tinha comprado essa empresa há 30 dias, cara. E aí surgiu isso assim. Então pronto, é isso que chegou para mim para enfrentar? Vamos lá. Meti a cabeça e comecei meu negócio na vidraçaria, né? E aí eu fiquei nesse negócio aí há 6 anos, né? 6 anos com essa empresa de esquadrias, de vidros e tal. Tu chegou lá nesse momento num cenário que já estava bastante conturbado aí, né? A vidraçaria, ela começou muito pequena. Eu com um projeto de estruturar e fazer ela crescer e prosperar, a gente fez bastante ação nesse sentido. A empresa ficou maior, a gente começou a contratar mais pessoas, fez um plano de expansão, mudamos de endereço, construímos uma loja bem legal, bem estruturada, e comecei a participar no cenário aí das empresas vidraceiras no estado de Santa Catarina. Me envolvi com a associação das empresas vidreiras e tal, essa época. Eu com esse perfil de querer fazer acontecer, sempre muito envolvido. Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim. Quem está no segmento tem que se envolver com o segmento. A gente não pode
deixar alguém levar e direcionar o nosso caminho. A gente tem que participar das ações políticas, né, do cenário onde a gente participa, do setor onde a gente participa. Eu acho isso extremamente importante e fez muito bem para mim e fez muito bem para o negócio por um tempo também, né? O estar presente, o entender como o mercado se comporta, o teu mercado que tu está atuando se comporta. Cara, e lá eu fiquei 6 anos, né? Fiquei 6 anos na vidraçaria. A vidraçaria começou a perder um pouco de mercado no período de crise, né? Lá 2015, de construção civil. A construção civil catarinense aí no Brasil inteiro sofreu bastante com a crise e eu também sofri. Eu era o primeiro ponto de contato a sofrer, né? Eu era o intermediário, a gente tinha a indústria que fabricava o vidro, a gente tinha os intermediários que beneficiavam o vidro e eu lá na ponta vendia as obras, né? Prestava um serviço de instalação desses vidros, dessas esquadrias e assim por diante. E eu senti de cara assim, a crise me pegou para valer, assim, as vendas diminuíram bastante, o intermediário, que era quem beneficiava, começou a vender para o meu consumidor final, porque ele estava com dificuldade de vender para as empresas. Sim. Eu fui perceber isso tarde, no meu entendimento, estava tentando competir formalmente, seriamente, vendendo tudo do jeito que eu entendia que era a melhor maneira de fazer, e o mercado já estava partindo para um outro lado aí, né? E aí me pegou de saia justa. Aí eu acho que foi o meu erro principal, assim, né? Outro ponto importante, assim, de aprendizado. Enquanto eu estou olhando lá para fora, eu tenho que estar olhando para dentro, para o meu negócio. Talvez olhar de fora, mas para dentro do meu negócio. E assumir as responsabilidades, né? Eu meio que fugi um pouco de... Não é isso que está acontecendo. Eu vou continuar aqui porque eu acredito que o que eu faço bem feito. Eu acredito na formalidade, eu acredito no meu modelo de negócio e eu vou seguir aqui. E o mercado já estava partindo para outro lado, né? Do meu fornecedor vender para o meu cliente. Talvez eu deveria ter feito uma outra ação, me juntar aos meus fornecedores, sei lá. Hoje eu enxergo isso porque o negócio não existe mais, eu já estou em outro negócio também. Mas essa época foi bem conturbada e você, Fábio, me ajudou muito a sair desse cenário de crise, né? Era um cenário realmente muito difícil. A empresa estava passando por questões financeiras muito pesadas, de não conseguir mais honrar com fornecedores. E aí o cenário foi ficando pior, eu não conseguia vender, não tinha receita para pagar os custos. E aí comecei a trabalhar muito custo primeiro, demitir algumas pessoas, demitir alguns funcionários, fazer acordo com outros, para tentar enxugar ao máximo as contas, que é o que está acontecendo hoje, né? No cenário atual, bem atual. Então, assim, eu vivi isso claramente. Está muito claro para mim tudo o que aconteceu. E chegou um momento que eu disse assim, cara, não dá mais. Eu preciso seguir um caminho diferente do que eu estou seguindo agora, porque a minha empresa, onde ela estava constituída, no modelo que ela estava dentro desse segmento, ela não ia mais sobreviver. E aí eu decidi encerrar as atividades. E agora? O que eu faço para encerrar essa atividade, né? Léo, as contas... só um pouquinho. Pode falar. Deixa eu te interromper um pouquinho. Antes de você dizer do encerrar a atividade e vir um próximo passo, eu queria te perguntar, qual é a maior dificuldade que tu sentiu? Porque tu foi um empregado e depois virou um gestor e trabalhou muito tempo, teve muito sucesso. Qual é a principal dificuldade de mudar esse modelo mental de quem é empregado para quem passa a ser empregador? Porque quem está nos ouvindo aí talvez tenha muito interesse, que pode ter alguém que queira montar a sua empresa, e às vezes a pessoa não se dá conta disso, que demora para virar essa chave. Então, antes de tu falar como é que foi o encerramento da vidraçaria, eu queria que tu falasse para a gente como é que foi para ti essa mudança de mindset aí de empregado para empregador. Então, eu tive a primeira experiência... Eu comecei minha carreira como empregado, daí empreendi junto com meu pai e os meus primos e tios numa empresa, mas não era igual a eu ter o meu próprio negócio, só meu, eu assumindo essa frente de tudo, né? Aí eu parti para uma questão de empregado de novo, tive muita experiência profissional nesse sentido, mas eu acho que o pulo do gato aí, no meu entendimento, é a própria questão financeira, né? Eu estou lá agindo dentro de uma empresa como empregado, mas a grana não é minha. A grana não é minha. Eu tenho, me parece, assim, no meu caso, que é mais fácil tu decidir
mudar. É mais fácil tu decidir mudar quando tu é empregado, assim, na minha visão. O que eu senti nessa época, né? Eu gerenciava uma equipe muito grande lá na Unimed, por exemplo, tinha um budget, um orçamento gigantesco para tratar, mas a grana não era minha. Se desse alguma coisa errada, o máximo que podia acontecer era os caras me mandarem embora, né? E quando tu tem o teu negócio, existe um certo medo de tomar algumas decisões importantes e grandes e firmes, porque é o teu dinheiro, é a tua grana, é o teu negócio que está envolvido. E muito mais que isso, é o teu sonho profissional, né? É o meu sonho profissional do empreendedor, assim, que no fundo a gente nem sabe por que eu estou ali trabalhando, qual é esse meu objetivo de empreendedor, o que eu quero, qual é a minha razão de vida, assim, né? Qual é o meu... Se fala muito dessa questão hoje, assim, de... me fugiu a palavra, mas qual é a minha razão principal de viver, assim, né? Eu acho que o empreendedorismo tem muito disso. O propósito, exatamente, o propósito. Qual era o meu propósito de vida, assim, né? E eu entendo hoje que esse meu propósito de vida de empreender é ter essa liberdade de poder atuar, eu tenho certeza disso, essa liberdade de poder atuar, de poder ser quem eu sou e prosperar com isso, né? Ter as receitas que eu espero que eu tenha, mas, ou seja, estar no controle da minha vida, das minhas ações e pagar o preço para isso. É claro, a gente também paga o preço, né? Também paga o preço disso, eu não tenho dúvida. Mas eu acho que é isso. A diferença é essa, é a ação, né? A ação de ser dono de um negócio é muito mais pesada do que ser empregado de alguém, assim. Pelo menos eu entendo dessa forma. Eu te provoquei nisso, né? Se tu quiser beber uma água aí também, é um tempo para tu respirar um pouquinho. Eu te provoquei nisso porque muita gente não tem essa noção que leva-se um tempo, que esse tempo não é de um mês. É um tempo que pode demorar um ano, às vezes até 2 anos para virar uma mentalidade. Quem está acostumado dentro de um jeitão de trabalhar para alguém, depois se pega com a responsabilidade toda de ser o líder maior e responsável por uma série de coisas, fornecedores, clientes, colaboradores, etc. Perfeito. Mas eu agradeço aí o teu compartilhamento. Volta agora no fechamento lá da Lagoa. Como é que foi o coração para fazer esse movimento? Falar assim, rapaz, eu vou ter que... Como é que emoção que veio? Como é que foi para ti? Qual é a dificuldade? Porque com certeza nesse momento que nós estamos vivendo, infelizmente, algumas pessoas terão que tomar essa decisão. Infelizmente. Então, como foi para ti? Tá bom. Fábio, foi difícil, cara. Foi muito difícil. O medo, acho que é a principal coisa, assim, né? O medo. Eu sempre tive claro para mim que eu tinha um nome a zelar, assim, né? Um nome a zelar. E eu achava que, assim, o fechamento começa a pensar em muitas coisas da tua vida, né? Em muitas crenças, né? E crenças que hoje eu acredito que são crenças limitadoras, mas naquela época não eram, né? Na verdade, era o que eu acreditava como real, como só existia aquilo, né? E aí, quando tu chega numa situação financeira que tu olha para aquele número e tu não vai ter que realmente como honrar todas as pessoas que tu deu a tua cara a tapa lá, que tu te comprometeu com elas, de palavra, de pessoa, né? Isso, te confesso que me pegou demais, assim. E aí, emocionalmente, isso é muito traumático. E uma coisa eu já digo agora, assim, não tente fazer isso sozinho, porque vai dar errado. Não tente fazer isso sozinho. Procure ajuda. Procure ajuda de um amigo, procure ajuda de um parente, procure ajuda num cara como você, Fábio, que é alguém que te dá um direcionamento de entender, calma, cara, tu não tá sozinho nessa, isso é uma situação que acontece, isso é uma situação comum, né? Eu tive muitos amigos nesse processo aí de mudança, eu tive muita gente que entendeu, eu tive muita gente que não entendeu, né? Eu consegui honrar com muitos compromissos financeiros, principalmente, outros ficaram para trás, de pessoas que eu gosto muito, que eu acredito muito, que eu confiava muito e que eu confio, mas que não entenderam esse cenário. Eu acho que está tudo certo também. Eu acho que está tudo certo, cada um sabe o que tem que fazer. E naquele momento eu estava pensando assim, cara, eu preciso pensar em mim primeiro, eu preciso pensar nos meus mais próximos, que era a minha mulher e o meu filho, nesse primeiro momento, e como que eu me reinvento nesse processo, né? E aí realmente eu tomei a decisão de fechar a empresa, foi muito traumático, eu levantei a mão e pedi ajuda para o meu pai, pedi ajuda para amigos muito próximos, para os meus compadres, irmãos,
tive que botar a minha, sei lá, o meu ego, tira esse ego de fora, é humildade extrema, tô aqui para dar cara a tapa, peço desculpa, mas o que eu tenho é isso. E aí, cara, a partir do momento que tu tira esse ego de lado, assim, cara, vamos fazer. Tem que fazer, não tem outro caminho. A gente precisa virar a página. Isso demorou bastante, eu acho que talvez um ano, entre a decisão de eu preciso fechar essa empresa e fechar ela propriamente dita, demorou um ano, né? A esperança de que algo possa acontecer e eu mudar, eu acho que ela tem que existir, porque para alguns casos tem saída, mas tu tem que ter o plano A, B e C na tua frente, na tua mesa, olhando para ele todos os dias. Tem que ter. Tem que estar na tua cara ali. Todos os dias. Tem que ter esse plano. E foi aí que a minha vida mudou, né? Eu tomei a decisão, sei lá, de fechar o negócio. E aí eu fui de novo dar cara a tapa lá, sentei com todos os meus fornecedores, chamei todos os meus fornecedores na minha empresa, fui até eles muitas vezes, dei o meu cenário, falei o que estava acontecendo realmente, que eu não teria mais condições de honrar meus compromissos nesse momento, e que eu achava que isso ia demorar bastante tempo, porque existe uma situação assim, é muito fácil pagar as contas na pessoa jurídica, mas pagar a conta de pessoa jurídica na pessoa física é outra história, né? Eu tenho uma estrutura montada de uma pessoa física, uma receita tal, e eu tenho todos os meus compromissos dessa pessoa jurídica para honrar. A hora que eu fecho essa chave e zero a conta no sentido de dizer assim, olha, o que eu tinha em caixa é tanto, o que eu consegui emprestado desse ou daquele é tanto, eu vou pagar isso e o resto vai ficar. Agora, como que eu pago esses caras com a minha conta de pessoa física, né? O que eu vou fazer agora, né? Na sequência, acho que eu já conto aí os próximos passos disso também. Mas é isso. Eu não consigo pagar na pessoa física a minha conta de pessoa jurídica. Vai lá, Léo. Conta rapidinho como é que foi a importância desse autoconhecimento. Então, Fábio, cara, isso para mim foi a virada, né? Foi o ponto da virada, eu não tenho dúvida nenhuma. Quando a coisa aperta realmente, e o cenário que está acontecendo agora é igual para praticamente todos os empresários brasileiros, né? No mundo, né? No mundo. A gente precisa olhar para dentro, né? A gente precisa olhar para dentro. E essa nossa veia empreendedora, esse meu perfil empreendedor, eu sempre tive esse perfil de olhar muito para fora, né? De sair fazendo, de sair fazer acontecer e tal. E nunca me preocupei muito comigo, principalmente, assim, com questão de, vamos lá, saúde, questão física, saúde, questão emocional, né? E essa questão de se entender, de se conhecer. E aí, nas nossas conversas, eu lembro o meu objetivo era contratar um consultor para me dar um norte do que fazer dentro da minha empresa. E aí tu já chegou lá com umas histórias de fazer uns mapas e entender em que cenário eu estava, se eu era terra, água, ar e fogo. Tá lembrado disso? Acho que tu lembra muito bem disso, né? Sim, a Val claro. apareceu lá na minha empresa nessa época. Assim, quem que é esse maluco aqui que tá me falando de terra, água, fogo e ar? Pelo amor de Deus, que doideira é essa, né? Então, eu te confesso que fui meio cético nesse momento. Disse assim, olhei para a Grazi, porque a Grazi sempre trabalhou comigo, foi minha sócia nesse processo todo aí, né? E também viveu tudo isso comigo. A Grazi dizia assim também, sei lá, eu não sei o que a gente pode fazer. A gente não tem nada, né? Então vamos enfrentar alguma coisa aí. Eu acho que ela me ajudou muito nesse processo. E aí eu embarquei nessa onda de autoconhecimento, né? Tu me levou pro Liderar, que foi um divisor de águas na minha vida, sem sombra de dúvida. Tenho amigos de coração lá que me entenderam profundamente. Sim. E me fizeram dar um norte para minha vida, assim, né, cara? Me enxergar profundamente. Ali eu consegui me trabalhar em muitas questões que eu não conseguia, que o meu ego não me deixava enxergar. E aí veio essa história com meu pai aí, né? Segura aí. Deixa vir a emoção, porque eu estou percebendo que nós estamos de família aqui, meu querido. Tem muitas pessoas que te querem muito bem nos ouvindo e vai fazer bem para todo mundo, pode ter certeza. Então, fazendo uma aspas aqui, eu tenho um irmão mais novo, eu sou o filho mais velho de 3 irmãos, né? Tem a Aline, que é do meio, e o Vinícius, que é o mais novo. O mais novo hoje já está com quase 40 anos, então não tem mais uma criança nessa história aí. Mas a gente tem, todos nós, essa criança permanente
e que vive toda a história de criança que a gente viveu, né? O meu irmão, um tempo atrás, também fez uns depoimentos, assim, e tal, para outras pessoas verem. E eu, à época, não honrei isso de verdade, porque eu acho que eu não estava pronto para honrar ele. E hoje eu honro, porque esse cara foi muito firme e ele falou de coração tudo que ele estava sentindo naquele momento. E isso é muito legal. Isso te torna maior, mais forte, mais preparado para enfrentar os dias de hoje, por exemplo. Uma situação que a gente está vivendo hoje, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E a história com meu pai foi muito legal, porque assim, o meu pai a gente como família teve uma história bem difícil de alcoolismo, assim e tal. Meu pai hoje é um cara completamente diferente. Ele tomou a decisão por ele mesmo e eu honro isso também muito forte. Quando eu tinha uns 14 anos, ele decidiu mudar de vida por ele mesmo e ele mesmo procurou o caminho dele. E aí tudo mudou desde então, né? Mas os traumas de infância ficam na gente, né? E às vezes inconsciente a gente toma todas as decisões baseado nesses traumas, nessas crenças limitantes que eu falei no início dessa história que a gente viveu. E lá no Liderar, e depois eu também fiz os Guerreiros do Coração, que também eu honro plenamente. E hoje eu sou muito feliz de ser um guerreiro. Pena que eu estou aqui em BH hoje e não estou conseguindo seguir esse caminho, mas ele está em mim, nunca vai sair de mim. E eu quero seguir, acho que essa faz parte da minha vida, os guerreiros, e será para sempre. E eu consegui dar um significado diferente para essa história com meu pai, assim. É um cara que eu admiro muito, muito mesmo, de verdade. Ele tem uma história muito bonita de vida, de construção de uma família. Teve muitos percalços, aí, muitas dificuldades, e ele conseguiu enfrentar tudo isso e a gente está aqui hoje, né, cara? Somos eu, minha irmã e o irmão, filhos que deram certo. O certo é que, assim, que estão bem, que conseguiram constituir família, que têm filhos e que trabalham no dia a dia para trazer o que tem de melhor para eles, para tentar viver bem. E aí, claro que a minha mãe está envolvida nesse processo também, eu não posso deixar de falar dela, é uma construção de casal, aí, de uma estrutura familiar, que também sofreu muito, muito com tudo isso hoje. E eles estão juntos até hoje, eles têm uma vida de casal juntos e estão felizes lá dentro da confusão de todo mundo como casal. Mas eu honro muito essa história com meu pai. Como é que é o nome da tua mãe, Léo? O nome da minha mãe é Leia e o nome do meu pai é Saulo. E... Diga, pode falar. Não, eu quero que tu respire um pouquinho. Pode respirar fundo aí, porque eu sei que eu peguei pesado contigo. Mas eu quero honrar muito isso, porque para mim é uma alegria muito grande. Eu já presenciei muitos processos e tu é uma pessoa muito querida e muito querida pelos outros. Tu é querida com os outros e pelos outros. E ver você fazer essa reapropriação, essa ressignificação da tua relação, que com certeza também favorece muito a tua relação com o teu pequeno, aí, a tua ressignificação com o teu pai, isso te deu um poder, um resgate que eu trouxe aqui, Léo, e eu honro as tuas lágrimas, e eu sei que tu hoje abre isso, porque nesse momento que nós estamos, muita gente está coberta de medo, de terror, de pânico, está se escondendo. Não consegue dar vazão. Tem N lives hoje acontecendo, falando do denso, o que tem que fazer. Mas eu te provoquei para tu nos dar esse presente, para compartilhar com quem está aí ouvindo, como é fundamental a gente botar para fora e como isso volta em termos de energia. Então, eu devolvo para ti agora, se tu quiser já ir em frente para a tua nova posição hoje, né? Que eu já mexi bastante. Mas e aí, meu querido, como é que tu foi parar em Belo Horizonte depois dessa mexida toda emocional aí? Então, cara, essa história com meu pai mudou verdadeiramente a minha vida, assim, não tenho dúvida nenhuma. O autoconhecimento me trouxe para um caminho completamente diferente, né? Hoje nós somos amigos, a gente troca mais confidências do que trocava antes. A gente se abraça verdadeiramente, o que eu tinha dificuldade, eu acho que ele também, né?
e a gente nem sabe por que isso acontece, mas acontecia. Cara, hoje isso é diferente, a minha vida é diferente nesse sentido. É claro que eu tenho muitas outras coisas para trabalhar ainda, mas de qualquer forma, isso foi um divisor de águas na minha vida, assim, né? E aí, fechando a vidraçaria, que realmente eu tive que fechar a vidraçaria porque não teve outra escolha, paguei alguns caras, outros caras ficaram para trás. Acho que em algum momento eu chego neles de novo, né? E aí a coisa se ajeita do jeito que eu gostaria de que acontecesse, né? Mas aí a vida tomou outros rumos, assim. No fechamento da vidraçaria, eu voltei para o mercado de trabalho em busca de oportunidades. Eu acho que eu precisava respirar como empreendedor, né? Eu precisava respirar, precisava entender, assim, será que eu sou realmente bom no que eu faço? Porque é aquela história, quando eu estou no meio empreendedor, quando eu tenho meu negócio, eu não tenho ninguém para me dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Por isso, nessa época que eu era envolvido também com as associações, com os grupos, com quem faz com o que eu faço, o que eu fazia, porque isso te ajuda a trocar um pouco, né? Empresário falando com empresário, a gente troca conhecimento, sim, mas a gente não chega no sutil, né, Fábio? A gente não chega no... A gente não chega. O fato é que é mais difícil. E aí no sutil é só se conhecendo, é participando de grupos como eu participei, é querendo se conhecer e se envolvendo com isso, porque daí tu consegue dar um norte diferente para isso, né? E aí eu fui em busca de oportunidades no mercado de trabalho e muito rapidamente, cara, as portas se abriram para mim. Eu tenho um amigo pessoal que é dono de uma empresa em Florianópolis que chama Audaces. E lá, essa época, ele me pediu para conversar com uma diretora de RH deles lá, e a gente trocou uma ideia. E no início a ideia era ela me envolver em alguns grupos, mesmo ela meio que era uma espécie de headhunter para me tentar me recolocar no mercado de trabalho e tal, né? E aí, nessa conversa que eu fui lá na Audaces à época, ela me deu a oportunidade, ela me perguntou se eu não queria trabalhar na Audaces, na própria Audaces. E eu assim, olha, vamos lá, por que não, né? E aí, cara, deu tudo certo, a gente entrou no entendimento e num acordo lá, e eu assumi uma gerência de vendas lá na Audaces, cuidava de uma parte do Brasil, e depois fiquei cuidando do Brasil inteiro em vendas. A Audaces é uma empresa... hoje já multinacional, ela vende software e equipamentos para a indústria têxtil, indústria de confecção e assim por diante. Estou fazendo aqui o meu merchan agora, né, também, né, um pouquinho. Pode fazer, meu cara. A Audaces foi um dos meus primeiros clientes lá no início da Dux, quando ela ainda e olha que engraçado, né, Fábio? É muita coincidência essas coisas, né? A gente nem nunca falou sobre a Audaces na nossa época. Eu fui para a Audaces, cara, muito doido. A vida é isso, né, cara? Ela segue caminhos. Eu conheci o Grando, que é o proprietário da Audaces, num grupo que a gente participava da Igreja Católica, das equipes de Nossa Senhora. Ele era um dos membros das equipes lá e tal. E é engraçado isso, porque a vida dá umas reviravoltas e aí eu caí lá na Audaces, né? E aí eu fiquei uns 2 anos trabalhando como gerente de vendas lá da Audaces e surgiu a oportunidade para representar como uma franquia, né? A Audaces tem a área de vendas dela também distribuída por franquias de negócio espalhadas pelo Brasil inteiro. E aí eu topei essa ideia também, eu meio que construí isso junto, né? Aquela história, quem vem empreendedora vai criando os seus caminhos também para seguir, né? Sim. E aí surgiu essa oportunidade e hoje eu represento a Audaces aqui no estado de Minas Gerais, é uma franquia de negócios. Eu tenho uma equipe aqui de 6, 7 pessoas que também são franqueados aqui, coordeno essa galera toda e vendo aí por Minas Gerais inteiro, trouxe a minha família inteira para cá, a minha grande família, minha esposa e meu filho, né? Minha pequena grande família. Eu queria que tu falasse agora, então, tu que voltou a empreender, tá na franquia da Audaces, o que tu diria para as pessoas que estão um pouquinho perdidas, e não é pouca gente não, como agir nesse momento tão delicado e de outra forma tão importante para a gente construir o nosso amanhã? Cara, então, eu já venho numa batida com a minha equipe aqui, que a gente precisa fazer apesar de. O que isso quer dizer na minha visão? Assim, algumas coisas a gente tem controle. É a minoria, na verdade. Boa parte das coisas a gente não tem controle, né? Eu não tenho controle se um cliente vai comprar de mim. Eu não tenho controle que uma pandemia vai chegar e destruir o mundo em termos de negócio de uma hora para outra. Eu não tenho controle
se eu vou ficar doente de coronavírus hoje, amanhã ou depois, e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem que se apegar nesse momento ao que a gente tem controle, aonde eu posso atuar diretamente para fazer as coisas acontecerem, né? Um exemplo prático aqui. Nós temos uma rede enorme de clientes da Audaces no estado de Minas Gerais. O momento é delicado para todas essas empresas. São todos empreendedores individuais, prestadores de serviço, indústrias de confecção. Então, eu tenho clientes de todos os tipos. E todo mundo está sofrendo com esse cenário atual. Ninguém está conseguindo vender, né? Então, qual é o meu papel hoje, representando uma empresa do tamanho da Audaces, para dar um suporte para essa galera toda que são os meus clientes que estão passando por tanta dificuldade quanto a Audaces está passando, né? Eu acho que a gente tem que ser parceiro. E parceiro é ligar para o cara e tirar o papinho mais ou menos de lado e ser franco com ele, cara. E trocar ideia verdadeira. Dizer assim, cara, eu de verdade entendo a situação. Eu sei o que tu está passando. Como eu posso te ajudar? Eu tenho algumas coisas, por exemplo, os softwares da Audaces, a pessoa pode trabalhar de casa. Ela não precisa estar lá na empresa para utilizar os softwares da Audaces. Muitas empresas nem sabem disso e acabam usando só o software nas empresas lá. Tem modelistas, estilistas que usam o software e trabalham dentro da confecção ou trabalham para uma empresa específica lá dentro. Hoje, essa pessoa consegue trabalhar de casa e ela nem sabia disso. E aí a gente está disponibilizando a possibilidade de toda essa galera que trabalhava dentro da indústria trabalhar dentro de casa. Esse é um ganho. De certa forma, essa pessoa não precisa cancelar essa assinatura da Audaces e consegue trabalhar de casa e produzir parcialmente até o dia de amanhã e as coisas fazerem acontecer. Então, eu acho que esse é o caminho, tu encontrar alternativas dentro do teu negócio, se é que ele esteja parado, totalmente parado, para seguir em frente, né? Olhar para o teu lado financeiro, extremamente importante. Olha para as tuas contas lá, olha para os teus números, bota o teu financeiro na mesa todo lá. Muitas vezes o empresário nem gosta de olhar para isso, boa parte deles. Tem um viés comercial muito forte e um financeiro deixando para o gerente financeiro dele. Senta com esse cara, olha os teus custos, o que tu consegue jogar um pouco para frente, o que tu consegue negociar com a Audaces para jogar para frente, te pagar no mês que vem ou dividir essa parcela e jogar para lá. Eu acho assim, a gente tem que olhar para o que não pode parar, para o basicão para manter. É aquela história, eu abasteço o meu carro com o tanque, com a reservinha do tanque. Essa reservinha tem que estar lá. Esse combustível tem que ter, senão o carro para. E o carro não pode parar, né? O carro não pode parar, a empresa não pode parar. Mas... O que tu diria para quem é empreendedor da própria vida, que é o profissional, não interessa se é dona de casa, todo mundo tem que empreender e nesse momento ninguém está imune a isso. O que tu diria aí, é um conselho? Cara, eu tenho certeza que o autoconhecimento nesse momento é extremamente importante. Se tu nunca olhou para isso, começa a olhar agora. É a hora de olhar um pouco para isso. A gente precisa se cuidar como pessoa. E se cuidar não só parte física também, mas parte emocional, parte espiritual. A gente precisa se cuidar. A gente precisa estar bem. A gente precisa acordar de manhã cedo, tomar um baita banho e botar uma roupa para trabalhar, nem que seja dentro de casa, mas a gente tem que fazer, tem que agir, tem que ser proativo, né? É isso. É se olhar para dentro, entender o que está sentindo, acolher esse sentimento, essa dor. Precisa chorar, chora. Liga para um amigo que tu consegue, liga para tua mãe, liga para quem tu quiser, para teu pai. Chora, cara, chora bastante. Mas depois volta para lá, a gente não pode parar, né? Então, tem uma esposa do lado aqui que tem sofrido bastante comigo, um filho também, né? Eu estou aqui falando legal para vocês, mas já estourei com ela, já estourei com ele, voltei atrás, pedi desculpa. A gente tem que encarar os nossos sentimentos de verdade. Não dá para ser de mentira, tem que ser de verdade. E aí procurar, eu tenho meditado todos os dias de manhã, acho isso extremamente importante. E outras coisas mais, eu acho que esse é o caminho, cara. Tem que se conhecer, tem que voltar para dentro bastante, seguir em frente. Proatividade, ação, tem que fazer. É isso, cara. Ótimo, meu querido, ótimo, maravilha. Está fazendo direitinho as tarefinhas do desafio? Dá uma olhada lá, eu acho que está atualizado, Fábio, não sei não. Muito bom, tá meu sim. cara, muito bom. Quem é que tu quer aí estender teu agradecimento? Fica bem à vontade, cara. Então, primeiro a minha esposa e meu filho que estão aqui me aguentando nessas 3 semanas dentro de casa. Eu que sou do jeito que sou, que gosto que tá na rua. Então, assim, meu Deus, né? Mas graças a Deus eu tenho seguido. Amo vocês de paixão. Grazi e Gabi, acho que estão me assistindo aí também.
Aos meus pais, principalmente, que estão longe, estou morrendo de saudade de todos, meus irmãos, minha família inteira extensa, aí, família da Grazi, meus cunhados, sogros, todo mundo, quem tiver, meus amigos de coração aí do churrasco na ressacada, que eu acho que estão alguns vendo aí, sou havaiano de coração, então, meus amigos havaianos também. E a todos aqui de Belo Horizonte, eu acho que tem alguns empresários, agradeço, eu acho que eu falei aqui de coração, de verdade, espero que sirva. Pessoal da Audax, que talvez tenha alguns aqui também participando. Feliz de ter falado tudo que eu consegui falar. E a gente está junto aí para a vida. Léo. Amém. Tudo de bom. Valeu. Abraço. Tudo de bom. Valeu. Obrigado. Até Tchau, tchau. 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 Tchau, povo. Tchau. Dá um sorriso aí para eu dar um print na tela. Pronto. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.